No programa de hoje você vai conferir uma nova apresentadora e a mensagem com o nosso pastor Israel. Para os seus discípulos. E eu e você podemos aprender com isso. E nós teremos também uma entrevista com a psicóloga Marcela sobre sexualidade. Justamente tráfico humano, abuso. E mais uma entrevista que vocês vão saber durante o programa. Então, fiquem com alta atenção. Começando, e hoje, como vocês podem ver, o Plínio não está aqui, ele está em uma conferência, mas a gente tem a nossa querida Letícia substituindo. Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Não sei se eu vou ser assim, vou tentar apresentar, né? Tô meio tímida, é a primeira vez, né? Mas vamos aí, vamos tentar. Isso aí. E no programa de hoje a gente já vai começar com o que pode, que também não vai ser com a Ana e com a Camila. O programa de hoje é uma entrevista e quem fez a entrevista foi o Felipe. Quem é o Felipe, Letícia? Quem é o Felipe? O Felipe, ele é um apresentador, um entrevistador também, só que ele trabalha na Trupe na TV, que é um ministério. E o que a Trupe na TV faz? Eles cobrem o evento. Então a gente filma, a gente faz entrevista, coisas assim. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa entrevista que ele fez. Com o Joey Vasconcelos. Então fiquem com o que pode. Aí galera, estamos aqui, nós da Trupe, diretamente para o quadro do Alta Atenção aí, o pessoal do Que Pode. E estamos aqui direto do Rio de Janeiro. Vamos, chega junto aí para a gente mostrar para vocês o que a gente está aprontando aqui. Estamos aqui no Rio de Janeiro e vamos falar agora com Joey Vasconcelos. Joey Vasconcelos. Te dei essa pista, né? Você veio com o microfone pra eu te dar essa pista aí, né? Lógico que não. Você acha que eu já não sabia o seu nome, né? Eu curti muito o clima de vocês, o vídeo e tal, o truque, manda ver. Show de bola, cara. Teu nome completo agora. Ih, rapaz, completo, com CPF e tudo. Ixi, aí, né? Só se quiser. Joseph Vasconcelos. Joseph, grande Joseph. Show de bola, cara. E aí, meu? A gente curtiu bastante ali também, clima muito bacana. Conta pra gente um pouco mais do teu ministério, né? Como é que o teu chamado, como é que aconteceu isso, como é que começou. Não, a história é longa aí, hein? Não, mas resume, né? Tá bom. Bem, nasci aqui no Brasil, moro nos Estados Unidos. Tirei uma onda tremenda agora, né? Então tá, né? Quem pode, né? Me converti aqui aos 11 anos de idade, fui apresentado a um amigo meu, conheço até hoje, é um dos melhores amigos meu ainda, me levou para a igreja, me falou de Jesus. Infelizmente depois, acho que eu bati a cabeça na pedra, desviei dos caminhos do Senhor, saí, meu pai levou toda a família para os Estados Unidos, ele abriu a primeira igreja em português no estado da Flórida. E lá eu tive um reencontro com Deus, me convidaram para entrar no grupo de louvor, na banda da igreja, e aí entendi que o Senhor tinha para mim esse ministério de estar servindo na área do louvor e adoração. Aí comecei a fazer alguns seminários de louvor e adoração, de música, com Hillsong, com Ron Kenoly, com quem também participei da equipe dele, fui convidado. Gravei meu primeiro CD a convite do Ron Kenoly, né? Aí Deus tirou onda comigo demais, né? Pensa numa... E aí tudo... E assim começou. E o Senhor tem sido maravilhoso, bondoso para comigo. Tem nos favorecido muito, aberto portas, me levado a muitos lugares, muitos países e, claro, dos melhores assim é me dar a oportunidade de estar de volta no meu próprio país, que é
no Brasil. Sou casado nos Estados Unidos, tenho 2 filhos, nasceram lá, e sempre aqui no Brasil para estar cantando, adorando ao Senhor, levando a igreja a adorar a Deus. Geração eleita, povo santo, povo, para anunciar, nos tirou das trevas para sua luz. Então, eu queria pedir agora você apresentar a banda aí, o pessoal, né, que tá junto com você aí, começando por ali, ó, por ali. Vai. Cara, olha só a figura. Olha só, isso aí. Dudu manda muito bem no baixista. Levi nos teclados ali, Levi tá nos teclados, manda muito bem, adorador ali. Eu vi ele só com a mão assim e a outra levantada lá e tal. Pô, você vê que é reflexo do coração, né? O Rodrigo, a gente já toca já há um tempo aí, né, Rodrigo? Rodrigo manda muito bem nas guitarras e super sons e muito bom gosto nos sons que escolhe. E tô tendo a oportunidade de tocar aqui com nosso querido... Ai. Pode mexer no cabelo assim? Não, tô tranquilo. Opa. Tranquilo. PC Faria. PC manda muito bem aqui. E é a primeira vez que a gente toca e aí espero ter outras oportunidades. Mas é isso aí, a gente conversou aqui com Joey Vasconcelos e banda. Obrigado por vocês aturarem a gente e tamo junto aí. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Parabéns aí, tá mandando bem. Deus abençoe. God bless. God bless you. Eu moro nos Estados Unidos, né? Eu moro nos Estados Unidos, fazer o quê? Né? Vivemos, seguimos para o alto, prosseguimos em frente com Cristo, avançamos. Tristezas e dores ficaram para trás. Em frente com Cristo, desistir jamais, jamais, jamais. Jamais. E a gente acabou de assistir o Que Pode. Caso você tenha perdido o Que Pode e o começo do programa, você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/altatensãotv. Isso aí. E na mensagem de hoje, o pastor Israel vai falar sobre virtude de uma vida cristã. Nesse quadro, você pode receber de Deus um pouquinho mais, crescer espiritualmente. Então, não perca. Assista agora. Até mais. Hoje eu gostaria de meditar numa palavra bem famosa de Jesus, que são as bem-aventuranças. Se encontra lá em Mateus 5. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus estava aqui falando especificamente para os seus discípulos. Eu sei que tinha uma multidão ali presente, mas na verdade Jesus estava se referindo e ensinando algo para os seus discípulos. Mas obviamente que ele falou alto. E quando ele fala uma palavra-chave que é a palavra bem-aventurado, o público começou a ouvir. O público prestou atenção. Porque essa palavra quer dizer alegria divina, é algo especial, é uma alegria perfeita. E Jesus então estava mostrando para eles como é que você pode ter uma alegria perfeita. Como é que você pode ser feliz de verdade? Feliz é aquele que... E aí ele começa dizendo várias coisas. O Jesus queria ensinar como que o povo, como que os seus discípulos, como que as pessoas podiam ter uma vida justa, uma vida que agradava a Deus. Os fariseus acreditavam que ao fazer coisas como, por exemplo, orar, jejuar, fazer boas obras, eles estavam então tendo uma vida justa e era assim que eles mediam a justiça, a alegria e assim que eles achavam que estavam agradando a Deus. Mas Jesus veio para mostrar, através das bem-aventuranças, como que a gente herda o reino dos céus. E a primeira diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. O que significa ser pobre do espírito? Significa ser humilde. Humildade era algo que faltava no coração e na atitude dos fariseus. Eles achavam assim: eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço, eu oro 3 vezes, 4 vezes, eu oro bonito, e eles se orgulhavam das coisas que eles faziam. E Jesus está mostrando aqui para eles assim, dizendo para os seus discípulos: sejam humildes. Feliz é aquele que é humilde. Em Romanos 12:3 vai dizer assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Jesus queria mostrar isso para os seus discípulos. E eu e você podemos aprender com isso. Começar o ano, começar a escola, a faculdade, começar um trabalho, começar uma família, começar já com essa humildade. Precisamos ter uma atitude para com nós mesmos. Ser humilde, saber qual é o nosso limite. Tem gente que se acha o super crente. Tem gente que se acha que não é crente nada. E a gente tem que saber o nosso limite, saber aonde que nós estamos com Deus, ser sincero, ser transparente, ser humilde. É a primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto é uma atitude que a gente tem que ter para com o pecado. A segunda coisa que ele fala aqui no versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa palavra chorar não significa chorar por alguém que morreu. Significa lamentar. Lamentar. Temos que lamentar sobre o pecado e ver o pecado como Deus vê o pecado. E Deus, ele pecado não funciona. É como água e óleo, não se misturam. E se a gente não tem uma repulsa contra o pecado como Deus a tem, a gente não vai ter alegria perfeita como Deus está aqui nos mostrando. A gente vai procurar, buscar e não vamos achar. Nós não vamos ter uma vida que agrada a Deus se a gente não tiver uma atitude em relação ao pecado. O pecado tem que nos dar nojo, tem que provocar um lamento ao ponto de chorar, como diz aqui. Bem-aventurados os que choram, os que lamentam. Quando você erra, quando você peca, você chora, você lamenta isso. Há uma
profundo arrependimento, ao ponto de você desabar em choro? É isso que o versículo 4 está dizendo. Se você não chorar e lamentar que você errou, alguma coisa está errado. Os que encobrem e defendem o pecado certamente estão tomando uma atitude errada e não vão achar felicidade. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A terceira atitude que nós vemos aqui, que nós temos que ter, é em direção ao Senhor. Quando entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, quando dissemos sim para Jesus, nós estamos dizendo sim para várias coisas. Nós recebemos a misericórdia de Deus. Então nós podemos ter misericórdia para com o nosso próximo, com as pessoas que nos rodeiam. Em Efésios 2,4 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo quando ainda éramos mortos em transgressões. Se Deus teve misericórdia de mim e de você, que estávamos mortos nos nossos pecados, nós não podemos exercer um pouquinho de misericórdia? Agora, puros de coração. Em Atos 15:9 vai dizer: ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Nós temos um coração puro através de Cristo Jesus. Quando aceitamos Ele nos perdoa de todo o pecado. Nós precisamos manter essa pureza de coração para glorificar a Deus nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E pacificadores, o mundo está precisando de pacificadores. Olha o que diz em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus nos deu paz, nós podemos trazer paz para as outras pessoas. Uma outra atitude que temos que ter é em relação ao mundo. Veja o que diz o versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Não é fácil ser um crente, um cristão no mundo de hoje. Quando você olha para este mundo, nós vimos uma sociedade que é inimiga de Deus. E, obviamente, quem segue a Deus também já herdou os seus inimigos. E a única coisa que é prometida a mim e a você é perseguição, é dificuldade no dia a dia. E o mundo não vai gostar de mim, o mundo não vai gostar de você, porque a gente segue a Cristo, a gente quer essa vida justa. Mas o mundo não pensa em humildade. Na verdade, o mundo dá glórias para o orgulho, dá glórias para as coisas contrárias de Deus. E a gente vê que por causa disso nós somos rejeitados, nós somos perseguidos. E isso, a palavra de Deus nos dá um alívio, porque bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por minha causa, por causa de Cristo. E se você não está sofrendo, se você não está passando por dificuldades, alguma coisa está errada. Eu sempre digo que quando a gente não está passando por essas dificuldades, é porque a gente está agradando muito o lado do inimigo, ele não está se preocupando com a gente. Agora, quando o inimigo está feroz e está vindo atrás da gente, está perseguindo a gente, está fazendo de tudo para tirar nossa alegria, é porque a gente está vivendo uma vida que agrada e glorifica a Deus. E Deus está buscando uma reconciliação com os seus inimigos através de Cristo Jesus. Ele quer transformá-los em filhos, assim como eu e você fomos transformados em filhos de Deus. É isso que Deus está fazendo. Eu queria encerrar com o versículo 16, que diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. O mundo está em guerra com Deus. E obviamente eu e você também estamos em guerra com o mundo. Porque se o mundo não agrada a Deus, como que eu posso ser amigo do mundo? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós temos que viver essas bem-aventuranças: humildade, pureza de coração, misericórdia,
alegria, essa alegria verdadeira, nós podemos viver e experimentar somente em Cristo Jesus, que é a nossa luz, é o que a gente precisa brilhar, é o que a gente precisa mostrar para este mundo perdido que é de hoje. Deus abençoe você e a palavra. Voltando agora da mensagem, se você sentiu que Deus falou com você e você quiser compartilhar com outras pessoas, a gente tem o nosso canal no Face, que é Jade, facebook.com/Alta Tensão TV. Então você curte a nossa página, você já compartilha o quadro, a mensagem, enfim, o que você quiser, se compartilha e espalha a mensagem de Deus para todas as pessoas do seu Face. E agora, antes de finalizarmos o programa, que logo vai acabar, a gente tem uma entrevista com a psicóloga Marcela e ela vai estar falando sobre sexualidade. Ela é da Missão Avalanche e tá bem legal essa entrevista. Então, fiquem com a Marcela e a entrevista. Ok. Bom, estamos aqui num congresso de líderes da Juban, aqui em Minas, e encontrei essa moça muito doida e a Marcela que vai dizer um pouquinho pra gente. Ela tem um trabalho, um ministério na área da sexualidade. É isso, Marcela? Conta pra gente um pouquinho quem é você e o que você faz. Ok, Então, gente, eu sou Marcela. Eu sou de uma cidade de Minas Gerais chamada Janaúba. Sou formada em psicologia e durante a minha graduação eu tive algumas matérias sobre sexualidade, mas nada assim focada com a Bíblia. Foi quando eu conheci o ministério a qual eu faço parte, que é o Ministério Avalanche, que é uma missão de missões urbanas, missão underground, e lá eu fui fazer alguns cursos na área de missões urbanas e também na área da sexualidade. Eu me encantei com esse tema e a partir de então eu comecei a focar nesse assunto, porque o Avalanche, ele tem, além de ser missões urbanas, trata desse assunto que diz também de missões urbanas, né? É o contexto que a gente vive, então trata também de sexualidade. E na verdade a preocupação dessa missão é alcançar essa galera que tem conflito na área da sexualidade e vários conflitos, na verdade, né? Questão de homossexualidade, dependência emocional, dentre outros, assim. Então, na verdade, o objetivo do nosso ministério é treinar pessoas nessa área, tanto de sexualidade como de missões urbanas, comunicação e arte, mas o foco maior, o qual eu estou lá, é ajudando na equipe de sexualidade, fazendo aconselhamentos e ajudando a missão nesse assunto. É um assunto complicado hoje em dia na igreja, a sexualidade, né? Muitos líderes, alguns pastores, muitas denominações correm desse assunto. E o que você acha disso? Isso é real ou você acha que a igreja hoje está mudando, dando passos para melhoria confrontando esse assunto? O que você acha que a igreja está fazendo em relação a isso? Na verdade, durante muito tempo, houve-se esse tabu de que dentro da igreja não podia falar de sexualidade porque era pecado e o máximo que se falava era sobre sexo e sexo depois do casamento e era se é certo ou se é errado. E nunca explicava o porquê, né? Assim, então era imposto que aquilo que era certo e aquilo que é errado. Só que com o passar do tempo a gente tem percebido essa necessidade da igreja. E a gente, enquanto missão, assim, percebemos que dentro das igrejas tem crescido essa necessidade de trabalhar a sexualidade que vai além do sexo. Então, sexualidade diz respeito aos nossos relacionamentos, porque nós nos relacionamos, né? Eu me relaciono com você e você se relaciona comigo. E sexualidade diz disso, do meu relacionar com o meu próximo. E, na verdade, eu fico assim feliz por saber que as igrejas têm se preocupado. No entanto, a nossa missão recebe gente cristã que tem se preocupado em como lidar com esse assunto dentro dessa igreja. Então, assim, estamos vivendo em um tempo que isso tem mudado. E isso, assim, muito me alegra o coração e a missão que trabalha com sexualidade, por mais difícil que seja, assim, dentro de uma igreja, principalmente igrejas tradicionais, né?
igrejas históricas falar sobre esse assunto. Então, igrejas têm se levantado e questionado esses assuntos, esse tipo de demanda em relação à sexualidade. Então, tem mudado, na verdade, a mente da igreja, dos líderes, dos pastores, tem mudado em relação ao que é, na verdade, sexualidade. E a gente tem treinado a liderança para isso, assim, como trabalhar a sexualidade com seu jovem, com seu adolescente. Bom, Marcela, para a gente encerrar aqui, qual seria então o papel da igreja, o prático, né, da coisa? O que a igreja teria que fazer, os líderes, os pastores, os líderes de célula, os membros, não sei quem tudo envolve, né? Qual seria a coisa prática da igreja em relação à sexualidade? Porque agora é um assunto que está amedrontando a igreja, né? O homossexualismo, tá tudo liberado e as novelas estão falando uma coisa. Qual o papel da igreja na prática? Na verdade, eu acho que é uma palavrinha tão simples, mas difícil de se viver, que é o amor, assim. Eu acho que o amor é a base de tudo. Então, a igreja, o líder, o discipulador tem que ter esse amor. É cumprir mesmo aquilo que Deus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então a igreja tem que tem que estar de braços abertos, a igreja tem que ser esse hospital mesmo que recebe essas pessoas, que até assim acolhe os que estão de dentro e ame acima de tudo. A partir disso, com esse amor, eu acho que os líderes, a igreja pode buscar mesmo ajuda. Tem literaturas que falam muito desse assunto de homossexualidade, de vício sexual. Então, acho que a igreja tem que estar pornografia, justamente tráfico humano, abuso, que acontece dentro das nossas igrejas. Então, acho que a igreja, tendo esse amor como base, eu acho que consegue assim, alcançar os nossos jovens, a ponto de esse jovem, você que é jovem, ter essa liberdade em falar o que você está vivendo no momento. Até porque a gente tem vivido em um mundo pós-moderno que tem pregado o relativismo e tem pregado que tudo é permitido, tudo é permissivo, e não. A gente entender que essa igreja te ama e que quer o melhor para você, assim, e instruir o caminho que você deve andar. Procure ajuda mesmo, ajuda na sua igreja local, qual você faz parte. Procura ministérios de ajuda. O Avalanche é um desses ministérios que se preocupa com a sexualidade. Então esse eu acho que é o papel da igreja, ser uma igreja relevante também dentro desse assunto. Se importar com os conflitos que o jovem está vivendo dentro da sua sexualidade, amando acima de todas as coisas. Não ter esse olhar legalista, esse olhar relativista, mas um olhar que ama, que acolhe, que está para caminhar junto com esse jovem a ponto de ele sentir liberdade de confessar aquilo que ele está sentindo. Que é o que Jesus faria, né? Sim. Eu acho que Jesus olharia com os olhos de amor e os fariseus iam olhar com um olho de condenação, né? Então, deixar de ser um pouquinho fariseu, né? Justamente. E ser um pouquinho mais Jesus, né? Nas nossas igrejas, né? Marcela, muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom que você deu um tempinho aí para o Alta Tensão nessa entrevista legal. E dá aí o seu contato ou o contato do ministério, tem algum site, alguma coisa? Temos sim. O nosso ministério tem a base fixa lá em Vitória, Espírito Santo, então você pode conhecer através do site www.avalanchemissões.org. Então você pode acessar lá, vai ter todas as escolas que nós temos lá, treinamento para a galera, e a gente está aí para caminhar junto. O pastor falou que eu sou doida, mas de doida não tem nada não, tá? Eu acho que ele é mais doido só por ter esse tamanho de barba, mas aí nós estamos assim juntos para caminhar aí. Ok, então se você quer, entra aí no site, chama essa galera, vamos correr atrás, né? Estão disponíveis? Estamos. Precisar de ajuda é só chamar. Ok, obrigado Marcela, Deus abençoe vocês, hein? Fica a dica, hein? Vocês acabaram de acompanhar a entrevista com a psicóloga Marcela. E se você quer assistir de novo, não esquece, acessa lá nosso canal no YouTube, youtube.com/altatensãotv, ou vai estar no Face, então facebook.com/altatensãotv.
Finalizando mais um Alta Tensão, não esqueça que esse programa é produzido pela Juventude da Primeira Igreja Batista, transmitido pela Rede Super de televisão. Ficamos por aqui, até mais. Tchau, fiquem com Tchau. Deus. Uma nova apresentadora. Sou eu? Sempre com você. No meu coração.